Olá, bom dia a todos. Estou aqui para apresentar um seminário na disciplina de Saberes Matemático do professor Giovanni. Nosso grupo é o grupo 3, meu nome é Maicon da Silva Golart e estou juntamente com Tassiane Santos, Júnia Aparecida Santiago Martins de Oliveira, Melissa Giovana Andrade e Silva, Elisângela de Fátima Oliveira, Lorena Gonzaga Santiago e Iron da Silva de Lara. Vou falar sobre Platão. Para Platão, a matemática que conhecemos hoje, em sua época, o que pretendemos que seja realidade concreta para Platão não era senão um mundo de aparência. As entidades verdadeiramente reais, as formas ou as ideias, eram os modelos ideais dos objetos do mundo, físico ou da situação ou de situações ideais, as quais os homens deveriam esforçar-se por atingir. Estas formas eram entidades suscetíveis a uma definição precisa, supratemporais, e existiam independentemente da percepção sensível. Um ponto de vista oposto era de Aristóteles. Tal não era o ponto de vista de Platão. Aristóteles recusava a distinção platônica entre o mundo das formas, a verdadeira realidade, e o da experiência sensível, uma aproximação imperfeita. Segundo ele, a forma ou a essência de um objeto empírico, em parte do mesmo tamanho quanto o seu conteúdo ou a sua matéria. Ele distingue a possibilidade de abstrair as características matemáticas dos objetos da existência independentemente das suas características. A matemática a partir dos objetos do mundo da concepção sensível. Enquanto Platão os enunciava, matemática era verdadeiros por serem descrições ou relações entre formas matemáticas da existência objetiva. Então temos aí Aristóteles e Platão, uma divergência, entendeu, de pensamentos, uma divergência de ideias. Meu nome é Júnia, eu vou falar sobre as proposições de Leibniz e de Kant. Para Leibniz, há duas classes de verdades, as verdades da razão e as verdades dos fatos. As verdades da razão. Para Leibniz, as verdades da razão são necessárias e sua negação não faz sentido. A necessidade se exprime através da análise e da consequente decomposição em proposições mais simples, até que se chegue a um ponto em que a necessidade lógica seja transparente. As verdades da razão são proposições empíricas, cuja negação não encontra óbices do ponto de vista lógico. As verdades da razão, elas independem de experiência. Por exemplo, é uma verdade da razão dizer que 2 mais 2 é igual a 4. Dizer que o todo é maior do que as partes. É uma verdade da razão e que não exige experiência para a gente saber disso. Verdades de fato. As verdades de fato, ao contrário das verdades da razão, são as que dependem da experiência, pois enunciam ideias que são obtidas através da sensação ou da percepção e da memória. Por exemplo, quando eu digo, esta rosa é vermelha, nada impede que ela pudesse ser branca ou amarela, mas se ela é vermelha, é porque alguma causa a fez ser assim, e uma outra causa poderia tê-la feito amarela. As verdades de fato são verdades porque para elas funciona o princípio da razão suficiente, segundo o qual tudo o que existe, tudo o que percebemos e tudo aquilo de que temos experiência possui uma causa determinada, e essa causa pode ser conhecida. Pelo princípio da razão suficiente, isto é, pelo conhecimento das causas, todas as verdades de fato podem tornar-se verdades necessárias e serem consideradas verdades de razão, ainda que para conhecê-la dependamos da experiência. As proposições de Kant. Para Kant, as proposições elas podem ser analíticas, isto é, aquelas cuja negação conduz a contradições, e as não analíticas ou sintéticas. Aqui Kant não se afasta muito das classificações anteriores. A proposta de Kant consiste na distinção das duas classes de proposições sintéticas. Então a gente tem, segundo Kant, as sintéticas a posteriori e as sintéticas a priori. As sintéticas a posteriori
dependem da experiência sensível para sua validação diretamente ou indiretamente por serem consequências lógicas de proposições possíveis de verificação experimental. As sintéticas a priori. Elas não dependem da percepção sensorial para sua validação, nem são analíticas, isto é, nem a sua negação conduz à contradição. São proposições necessárias por constituírem a base, a condição de possibilidade da ciência, da experiência objetiva. A dúvida era o que realmente validaria as proposições sintéticas a priori. Como conceber um conhecimento sintético que reúne coisas distintas, não intrinsecamente combinadas, e a priori, isto é, não justificável pela experiência sensorial? Então, como responder isso? Então, para responder essas questões, Kant recorre à matemática. Para ele, nela se encontram os exemplos mais significativos de conhecimentos sintéticos a priori. Ela se refere à realidade concreta, mas utiliza para respondê-la preconceitos a respeito do espaço e do tempo, cuja base de sustentação filosófica sempre esteve longe de ser inquestionável. Um exemplo disso, da análise do tempo, do espaço que a gente verifica. Por exemplo, nós sabemos que o Sol ele nasce todos os dias de manhã. Olá, meu nome é Iron e nós vamos falar sobre logicismo. O logicismo é uma abordagem filosófica, a matemática, que busca fundamentar a disciplina em princípios lógicos e assim estabelecer sua verdade e validade de maneira puramente lógica. Um dos defensores do logicismo era David Hilbert, que acreditava que todos os problemas poderiam ser solucionados com a matemática. Inclusive, no ano de 1900, ele chegou a publicar 23 problemas que foram resolvidos por eles para defender essa tese. O logismo acreditava que a matemática poderia ser reduzida à lógica, ou seja, todas as verdades matemáticas poderiam ser derivadas de princípios lógicos, fundamentais como a lógica de primeira ordem. Para atingir o objetivo proposto, os logistas deveriam concretamente mostrar que todas as proposições matemáticas podem ser expressas na terminologia da lógica, e todas as proposições matemáticas verdadeiras são expressas de verdades lógicas. No entanto, o logicismo trouxe desafios importantes ao longo do tempo. O teorema da incompletude de Gödel, formulado por Kurt Gödel na década de 1930, mostrou que qualquer sistema formal suficientemente poderoso para incluir a aritmética não pode ser simultaneamente completo e consistente. Isso lançou dúvida sobre a possibilidade de reduzir completamente a matemática lógica, pois indicou que sempre haverá afirmações matemáticas verdadeiras que não podem ser provadas dentro do sistema lógico formal. No entanto, a questão da natureza das lógicas matemáticas em relação à realidade contínua continua sendo um tópico de debate na filosofia da matemática, com diversas abordagens filosóficas, como o formalismo e o intuicionismo, oferecendo as perspectivas sobre esse assunto. Para finalizar esse vídeo, vou deixar uma frase de um sábio que falava: a matemática é uma arte, o resto é fazer conta. A matemática compreende descrições de objetos e construções concretas, enlaçados em teorias formais. Os termos primitivos descrevem objetos concretos do mundo observado. Euclides anuncia os 5 postulados que caracterizam o seu sistema. Euclides assumiu 5 outros princípios que seriam utilizados em todas as matérias. Olá, meu nome é Tassiane Santos e eu vou falar um pouquinho sobre Kurt Gödel. Quem foi ele? Kurt Gödel. Quem foi ele? Ele foi um jovem cientista de 25 anos que fez uma publicação de um pequeno artigo com o título As Preposições Indecisíveis dos Princípios da Matemática. Seu artigo tinha como base provar que é impossível estabelecer a consistência lógica interna de qualquer sistema que englobe a aritmética elementar. Em outras palavras, Gödel demonstrou que uma classe bastante ampla do sistema formal é possível a construção de preposições bem formadas que não se pode deduzir se são falsas ou verdadeiras.
Ele utilizou um método simples e engenhoso, através do raciocínio de Hilbert, e exibiu um modo de construção da preposição decisíveis quanto à verdade ou à falsidade em qualquer teoria formal, suficientemente ampla. Existe na aritmética muitas preposições que estabelecem resultados para os quais encontram-se exceções, mas que tenham resistido a todas as tentativas de demonstração a partir das oxinas. Uma dessas preposições bastante conhecida é a chamada Teorema Goldachs, que estabelece que todo número par é a soma de dois números primos. Não encontrou até hoje nenhum número par que não seja a soma de dois números primos. Entretanto, ninguém até agora foi bem sucedido em encontrar uma prova para tal conjuntura. Esse pode ser um exemplo de uma preposição verdadeira, não derivável de um conjunto de oxinas na aritmética. As máquinas de calcular, por exemplo, os computadores eletrônicos, funcionam de acordo com um conjunto fixado de diretrizes que correspondem às regras de inferência. Elas fornecem resultados implicando os problemas, operando passo a passo, de forma programada, de acordo com as regras inicialmente fixadas. Dado um problema definido, pode-se construir uma máquina desse tipo para resolvê-lo por complicação de propagação. Entretanto, é impossível, de acordo com os resultados de Gödel, de que uma máquina dessa espécie possa resolver tudo e qualquer problema, já que seu esquema de funcionamento permanece imerso a um sistema formal. Na verdade, o significado maior dos resultados de Gödel é que os recursos da razão não se sigam da formalidade, de que novos princípios de demonstração devem ser desenvolvidos, sendo problemáticos e identificados de raciocínios rigorosos com raciocínios formalizados. Para tentar resistir ao fato inconstante de existência de proposição bem formadas que não se pode decidir se são verdadeiras ou falsas, o formalismo ficou a um pé por um último redutor, o questionamento do próprio conceito da verdade. E foi um entusiasmo incontinente que desembocou. Olá, meu nome é Lorena. Hoje eu vou falar sobre o intuicionismo, que tem raízes ali com Kant, mas tem ideias opostas a Leibniz. E o principal representante do intuicionismo é Brouwer. Enquanto para Leibniz a matemática se reduzia à lógica, para Brouwer já não era assim. A matemática precisava de um processo introspectivo e é diferente de uma observação direta aos elementos da natureza. Precisava de uma observação indireta, mais um momento de introspecção, para que nesse momento a intuição trabalhasse e assim sendo a matemática sendo um processo autônomo e autossuficiente. Então era a observação, a proposição, mais a introspecção autônoma. O intuicionismo não deixou claro a relação entre a intuição e os matemáticos. Piaget agora entra com um novo foco. Agora o foco não é estudar separadamente o objeto de estudo e o sujeito pensante. Agora é a relação de interação entre o sujeito pensante e o objeto a ser estudado. Até então não havia a originalidade, mas a inclusão da psicologia é o que fez a originalidade das ideias de Piaget. Por que foi possível incluir a psicologia? Porque a relação de interação entre sujeito e objeto acontecia dentro do ser pensante. E por isso foi possível incluir a psicologia como principal instrumento de estudo. Vimos até aqui vários pensadores que tentaram responder como funciona a matemática e a realidade. E Jean Piaget respondeu que o desenvolvimento da matemática tem um esquema. Entre os matemáticos, originam-se da coordenação das ações físicas e distanciam-se mais e mais do objeto. Só que nele responder, ele teve também dois grandes questionamentos. O primeiro é, como apesar deste afastamento da realidade, o pensamento matemático segue sendo fecundo? E o segundo questionamento é, o que possibilita este acordo constante com a realidade? Qual a condição de possibilidade de tal compatibilidade? E ele vai responder que o pensamento é fecundo porque a assimilação do real é operatório.
Para Jean Piaget, o conhecimento lógico-matemático é uma construção da ação do que a gente vive sobre o pensamento que temos dela. Logo, para ele, o pensamento não pode ser ensinado. Piaget vai ter 3 pontos para a razão da concordância. Primeiro é que estruturas elementares são formadas a partir da ação, das coordenadas nervosas e das biofísicas. O segundo é a reelaboração das teorias precedentes. E a terceira, busca de situações de equilíbrio. Então, Piaget tentou conciliar aí a matemática e a realidade através da psicologia e da lógica. Para Piaget, o desenvolvimento é questão de equilíbrio. No final, Piaget reconhece que a psicologia e a lógica estão entrelaçadas, não tem como se desunirem. E para finalizar a apresentação do grupo 3, deixo aqui uma frase do Jean Piaget, onde ele diz que pensar é agir sobre o objeto e transformá-lo.